Vem comigo, porque a gente já começa aqui no jornalismo da Jovem Pan para acompanhar aquela operação da Polícia Federal que terminou com a prisão do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a liquidação do banco. Inclusive, nós temos todas as repercussões dessa situação hoje durante o nosso programa, e quem chega ao vivo com os desdobramentos é o Igor Damasceno, direto da capital federal. Oi, Igor, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham a respeito dessa operação da Polícia Federal que resultou na prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Nós temos alguns bastidores. O primeiro deles é sobre a prisão em si. Isso porque a Polícia Federal já tinha previsto essa operação Compliance Zero, que foi deflagrada hoje por volta das 5 horas da manhã no estado de São Paulo, aqui em Brasília e mais 3 estados brasileiros. Mas a PF suspeita que antes da operação ter sido deflagrada, houve um vazamento de informações e que Daniel Vorcaro teve acesso a essa operação antes mesmo e que os agentes federais estivessem nas ruas. Por isso, ontem à tarde, ele estava na sede do Banco Master, aí em São Paulo, tomou conhecimento dessa operação, pegou um helicóptero e foi até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por lá, ele já tinha um jatinho particular fretado justamente para sair do país. Então a Polícia Federal acredita que ele ofereceu risco de fuga. Ele tentou fugir do Brasil antes que essa operação fosse deflagrada. Por isso, então, a prisão preventiva foi cumprida ali mesmo no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 10 horas da noite de ontem. Então, Vorcaro foi levado direto para a Superintendência da Polícia Federal. No dia de hoje, a operação seguiu conforme a PF tinha previsto. 25 mandados de busca e apreensão. Além disso, alguns documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos e 6 pessoas foram presas, sendo 4 preventivamente e 2 de forma temporária. Nós até temos aí algumas imagens das apreensões que foram feitas pela Polícia Federal. Em um sócio do Banco Master, por exemplo, na casa dele, foram encontradas milhares de notas de R$100 que estavam escondidas em um cofre. Além disso, joias e relógios de luxo e uma super adega que estava na casa dele. Tudo isso de acordo com a Polícia Federal, oriunda de um esquema criminoso. A nota da Polícia Federal aponta que o objetivo é combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. O que aconteceu? Ontem, antes de tentar fugir, o Daniel Vorcaro, ele estava finalizando a venda do Banco Master ao grupo Fictu, que é de empresários, investidores árabes. Eles iriam investir algo em torno de R$3 bilhões em parte do Banco Master. Só que essa compra ainda precisaria de autorização tanto do Banco Central quanto do CAD. O Banco Central proibiu essa compra, viu indícios de irregularidades e então proibiu totalmente, resultando na operação Compliance Zero e na prisão de Daniel Vorcaro, ou seja, ele teria emitido contratos falsos para então esconder esse rombo no Banco Master, que já passa por esse problema financeiro já há alguns meses. Enquanto a operação estava sendo deflagrada, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, estava aqui no Senado Federal, onde eu falo ao vivo. Ele estava na CPI do crime organizado e em dado momento ele falou a respeito dessa operação que foi deflagrada. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de R$12 bilhões que envolvem esse crime que está sob investigação hoje com várias prisões. Então, é preciso, em primeiro lugar, isso, até para não glamourizar o crime organizado.
Bom, como a imprensa inteira sabia que Andrei Rodrigues estaria aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, prestando depoimento que depois ele iria sair, com o avançar das investigações e com o cumprimento dos mandados feitos pela Polícia Federal, toda a imprensa veio aqui para o Senado. E aí, Andrei Rodrigues se esquivou de responder perguntas a respeito dessa operação Compliance Zero. Inclusive, eu até tentei arrancar ali alguma informação dele, mas realmente ele não quis. Nós temos esse trecho em que Andrei Rodrigues sai em disparada daqui do Senado para não comentar essa operação. Vamos ouvir. O senhor pode falar rapidinho sobre a operação da Polícia Federal? Então, hoje não vou falar. Obrigado, pessoal. Agora, essa operação, ela teve desdobramentos também nos estados da Bahia, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, além de São Paulo e Distrito Federal. Aqui em Brasília, uma consequência dessa operação e da prisão de Daniel Vorcaro foi o afastamento do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Ele nem está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, mas já foi notificado que deve ficar afastado por pelo menos 60 dias da presidência do BRB. E o que o BRB tem a ver com essa questão? É que, de acordo com a Polícia Federal, o Banco de Brasília, desde o ano passado, investiu cerca de 16 bilhões de reais no Banco Master e tentou comprar pelo menos 58% das ações do Banco Master neste ano, oferecendo aí algo em torno de 2 bilhões de reais. O Banco Central e o Ministério Público ficaram preocupados com essa compra do BRB, essa compra feita pelo BRB ao Banco Master, porque o Master está com a saúde financeira prejudicada já há muito tempo e isso podia afetar a saúde financeira do BRB, que é um banco público. Por isso, há mais indícios de irregularidades e o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo. O BRB emitiu uma nota dizendo que as investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira, no caso o Banco Master. Tais teriam, então, resultado nessa operação. O BRB disse que tem compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. Disse também que o banco segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações dos clientes, dos parceiros e de toda a estrutura operacional. Essa é a nota do BRB. Eu entro num segundo bastidor com vocês, porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve nomear nas próximas horas Celso Eloy, secretário executivo do BRB, para esse mandato pelos próximos 60 dias, assumindo interinamente a presidência do banco. E integrantes do GDF pedem, então, o afastamento, a demissão de Paulo Henrique Costa, que agora está afastado temporariamente de suas funções. O fato é que 6 pessoas foram presas até o momento. A PF ainda conseguiu o bloqueio de 12 bilhões de reais, que seriam ali desviados para pessoas envolvidas com Daniel Vorcaro. Também apreendeu carros e obras de arte, relógios, joias de luxo e resultou em toda essa apreensão algo em torno de R$1.600.000. Daniel Vorcaro segue preso. O Grupo Ficto desistiu da compra do Master, até porque o Banco Central não autorizou. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos desse risco de fuga que o presidente do Banco Master ofereceu na noite de ontem. Márcia. Agora, Igor Damasceno, existem outras etapas dessa operação Compliance? Segundo a Polícia Federal, ela continua? Você tem essa informação? A operação continua, feita por parte da Polícia Federal, porque há outras ramificações. A gente sabe que há indícios de irregularidades, tanto na tentativa de compra do BRB,
tanto na tentativa de compra do Grupo Ficto dos investidores árabes. E o Daniel Vorcaro, ele estaria emitindo ali carteiras de crédito falsas, contratos fraudulentos, para justamente disfarçar essa irregularidade. 12 bilhões de reais estiveram em jogo durante todo esse tempo. E há envolvimentos de políticos, de acordo com fontes da Polícia Federal. Então, a PF quer saber quem são essas pessoas da classe política que estariam ajudando o Daniel Vorcaro e, por isso, as investigações vão continuar. Márcia. Ah, claro, tem sempre alguém da política por trás, né? Igor Damasceno, muito obrigada pelas suas informações. Você volta ainda hoje com a atualização desse caso. Agora vamos chamar os nossos comentaristas do dia, o Diego Tavares e o Renato Dorgan. Bem-vindos, boa tarde. Comece pelo Dorgan. Dorgan, é claro que tinha que ter político no meio, é claro que tem gente grande de banco também envolvida, mas por se tratar de um banco que era regulado, não causa uma impressão, uma desconfiança no sistema bancário? A partir de agora, também dou boas-vindas à Denise de Campos Toledo, que está aqui com a gente. Muito obrigada, a comentarista de economia. Ela já vai também se reunir nessa conversa. Com você, Dorgan. Boa tarde, espectadores da Jovem Pan, Márcia, Denise Campos Toledo, Diego. Olha, eu acho, claro, existe a questão, possivelmente existem questões políticas ali segurando essa explosão do Banco Master, que já era uma crônica de uma morte anunciada, né? A gente já esperava, e isso ali, quando teve ali a questão da aquisição do BRB ali pelo Master, foi super discutido isso, saiu nos grandes jornais. Existe muitos governos com dinheiro investido, algumas prefeituras, alguns governos estaduais com dinheiro investido no banco, né? É impressionante. A Polícia Federal agiu certo, agiu rápido, foi muito bom a ação da polícia, prendeu alguns executivos, o próprio dono do banco que estava fugindo, então teve informações privilegiadas, possivelmente. O Brasil, essa é uma crônica brasileira ali, clássica, talvez tenha alguns outros masters aí pelo Brasil. Infelizmente, isso coloca o sistema bancário ali em xeque, né? E nos coloca ali a constatação de sempre, né? Será que vale a pena investir dinheiro nesses pequenos grupos, pequenos bancos que prometem ali rentabilidade muito acima da média? Ou é melhor mesmo ficar ali no arroz com feijão, ficar feliz ali com 1%, com 0,8% ao mês, que é o que as grandes instituições nos devolvem, né, como rendimento? Porque, assim, esmola demais, santo desconfia. Banco Master ali emitiu muito certificado falso, muito dinheiro ali saiu pelo ladrão, ali um desvio absurdo. Foram apreendidos ali bilhões, 1 milhão ali na casa de um vice-presidente ou de um diretor ali do banco. É muito grave, e tomara que a Polícia Federal haja, o Ministério Público e o Judiciário não solte rapidamente o presidente, o dono do banco e os diretores mais próximos, né? Espero ali que o STF e o STJ haja da maneira correta, seguindo a orientação da Polícia Federal. Diego Tavares, o Banco Central falhou na supervisão, ou agora a fraude veio à tona porque ganhou escala, porque a PF entrou? Porque causa uma estranheza. Será que o Banco Central não deveria estar ali mais em cima desses bancos menores? Sem dúvida nenhuma, Márcia Dantas. Boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas de bancada, todos que nos acompanham nessa tarde em tempo real. O Banco Central, de fato, falhou na sua fiscalização e deve falhar muitas outras vezes, como disse o Dorgan. Muitos outros bancos fazendo operações fraudulentas devem estar operando nesse momento. Agora, o banco só conseguiu ter a sua fraude descoberta porque, a despeito de parecer uma coisa muito complexa, a fraude do Banco Master ela era até, de certa forma, simples do ponto de vista operacional. Existe uma prática muito comum entre as instituições bancárias, Márcia, que o banco vende alguns empréstimos, vou dar um exemplo abstrato aqui, vende empréstimo para 1.000 pessoas financiarem o seu carro. E, através de um cálculo, constata-se que esse banco vai faturar nos próximos 5 ou 6 anos cerca de 100 milhões de reais.
o banco pega essa expectativa de faturamento e vende essa carteira a uma outra instituição bancária. É isso que o Banco Master estava fazendo, só que sem ter um lastro para essa carteira, sem ter uma operação que desse de fato sustentação a essa carteira. E com isso também o Banco Master conseguia emitir títulos para serem comercializados nos mercados de valores convencionais com até 40% de rentabilidade em relação à concorrência, o que se tornava algo muito atrativo para os investidores. Tudo na base da fraude. Foi isso, é o grande golpe do Banco Master, vender título que não tinha lastro financeiro por trás. Isso foi descoberto justamente, acho que talvez pela simplicidade da operação da fraude. E claro que isso está causando no mercado muito pânico, principalmente das pessoas que investiram nos títulos do Banco Master. Mas essas pessoas, ou pelo menos grande parte delas, pode até ficar de certa forma tranquila, porque existe um fundo garantidor de crédito que é como se fosse um seguro, até R$250 mil por CPF, provavelmente esses investidores serão indenizados sobre os seus investimentos. Então, até R$250 mil, possivelmente os investidores não perderão dinheiro. Agora, não muda o fato que é um dia a ser lamentado, né? Que causa muita desconfiança no nosso sistema financeiro de modo geral. Agora, a Denise Campos de Toledo, a nossa economista, eu queria que você detalhasse mais isso que o Diego já começou a falar, sobre as pessoas que têm CDBs, as pessoas que têm algum tipo de título do Banco Master, o que vai acontecer? Tem muita gente indo na internet, algumas pessoas que eu conheço, inclusive, com um pouco de medo, com um pouco de receio. Realmente pode se perder dinheiro ou essas pessoas vão ser ressarcidas de alguma forma? Olha, boa tarde a todos. Depende, Márcia, do tipo de aplicação, porque não são todas que têm essa cobertura do fundo garantidor. Já houve antecipação aqui, o limite é de R$250 mil por CPF, isso vale o valor total. Se a pessoa aplicou e teve uma rentabilidade que chegou aos 250 mil ou passou disso, ela recebe a integridade. Mas isso vale para os CDBs, não é? Também para recibo de depósito bancário, RDB, letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Não é para qualquer tipo de investimento feito no banco e se ultrapassar os 250 mil, também não tem essa cobertura do fundo garantidor. Agora, tem uma história muito complicada que o próprio investidor deveria prestar mais atenção, que houve momentos em que o Banco Master fazia anúncios dizendo que os investimentos em CDBs deles tinham cobertura do fundo garantidor. E o fundo garantidor não foi criado para isso, ele foi para uma situação emergencial de um banco que tem um desequilíbrio financeiro, não um banco que já não tem lastro financeiro para isso e faz a propaganda contando com esse dinheiro que é fornecido pelos grandes bancos principalmente. E nesse histórico mais recente do Banco Master, já havia um alerta dos grandes bancos em relação a esse uso do fundo garantidor, porque ele já pegou uma parte desses recursos ao longo do tempo, o vencimento seria em breve, talvez ele tenha forjado essa nova compra que foi anunciada ontem para ganhar tempo e para conseguir fugir, porque haveria um vencimento dessas operações já com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que regula algumas operações do mercado financeiro de bancos. Agora, o histórico vem lá de trás e aí tem o envolvimento de outras instituições financeiras e o envolvimento político, e o Banco Central estava, sim, muito atento a isso já há bastante tempo, tanto que não autorizou a compra do Master pelo Banco de Brasília. E Banco de Brasília que fez a aquisição de mais de 12 bilhões de reais em créditos falsos em 2024, 2025, insistindo na relação com o banco, depois de o Banco Central não ter autorizado a compra. Então, há uma relação muito próxima, tanto que o presidente do banco foi afastado. Foi pedida também a prisão dele, só que não foi autorizada pela Justiça, mas sim as operações para verificar a atuação dele nesse processo todo. Então, o Banco Central estava muito atento e o Banco Central pode ter demandado essas investigações da Polícia Federal exatamente pela suspeita das operações irregulares que eram cometidas pelo banco. Agora, para quem tem direito a esses 250 mil, o processo é relativamente fácil. Entra no site do Fundo Garantidor, faz a inscrição, isso é avaliado, talvez em um mês a pessoa já recupere os recursos. Agora, se não for suficiente, aí vai entrar em toda a administração. Houve a intervenção, agora eles vão fazer uma avaliação de todos os ativos, das dívidas do banco. É bom lembrar que tem dívidas trabalhistas também, dívidas com Receita Federal. Então, entra todo aquele cronograma de prioridades para o ressarcimento dos recursos para quem não entrar
nesse benefício do Fundo Garantidor de Crédito. Mas a inscrição é muito tranquila para quem estiver nessa situação e nessas aplicações que eu citei que tem a cobertura. Também depósitos feitos no banco, não é apenas aplicação financeira.